Olá, meu nome é Karine Moura, sou consultora de RH, tenho duas empresas, a Consultar Gestão de Pessoas e a Encantar, que é de jogos empresariais. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje como que a gente de RH, seleciona aí os candidatos, pensando até os talentos. Bom, tem um profissional que eu gosto bastante, sigo ele até nas redes sociais, que é o Ricardo Amorim, que ele fala o seguinte: as 10 profissões mais demandadas no mundo atualmente não existiam há 10 anos atrás. Então vamos pensar um pouquinho nessa mudança do mercado. O que o mercado antes valorizava, o que hoje está valorizando. Então, quando ele fala das 10 profissões que antes eram demandadas, que hoje são demandadas e que antes não existiam há 10 anos atrás, e aí entra Uber, entra desenvolvedor de aplicativos, enfim, outras atividades aí, a gente tem, com isso, o que a gente reflete? O tanto que hoje as pessoas, elas têm que estar voltadas para estar no aprendizado constante, pensando sempre aí em renovar, inovar as práticas, Então hoje isso é muito importante. Bom, o Jack Welch, ele fala o seguinte, quais são pensando em performance, pensando em talento, ele fala que 10% de qualquer organização são pessoas que estão abaixo da performance, tá? Isso aí, independente aí da área, do segmento, da empresa, 10% estão abaixo da performance. 70% estão dentro da média, tá? E 20% aí são pessoas que que têm um alto desempenho, que é alta performance. E aí tem 20% que são talentos. Quando a gente fala de talento, o que é talento? Muita gente já ouviu falar do chá. O chá é conhecimento, tá? Então, quando a gente seleciona as pessoas no mercado, a gente busca pessoas que têm o chá. O C de conhecimento, tá? Que é saber. E aí a importância de fazer especializações, cursos, pós-graduação, O mercado, ele pede isso. Habilidade, o que é habilidade? É o saber fazer, Colocar o conhecimento em prática, a experiência. E a atitude, que é, o querer fazer. Então, não adianta só você ter conhecimento se você não tem experiência, não coloca isso em prática, e se você não tem atitude. Então, hoje, o que as empresas, o que a gente, do RH, gestão de pessoas, mercado busca de modo geral? Que as pessoas, elas tenham talento, E aí, esse tripé aí é muito bem-vindo. Bom, e aí, para vocês entenderem um pouquinho mais, o cargo, por exemplo, de analista de marketing. Conhecimento seria graduação em publicidade, propaganda, ciência da computação, enfim, tá? E aí tem alguns exemplos aí. Saber trabalhar com Facebook, enfim. Então, isso aí é muito bem-vindo que as pessoas tenham esse conhecimento, porque tudo começa com conhecimento. Outra coisa também, a habilidade. É toda a experiência que a pessoa já adquiriu. E isso a gente também procura saber. Então, quando a gente fala de conhecimento e habilidade, a gente está falando de quê? De competência técnica, tá? E quando a gente fala de atitude, a gente está falando da área comportamental, que é a competência comportamental. Então, geralmente, até tem alguns empresários que falam assim, geralmente a gente contrata pela competência técnica e demite pela comportamental. Então, hoje, a gente que é de recursos humanos, que é de gestão de pessoas, que é dessa área, e pessoas que trabalham com seleção, a gente foca muito na atitude, tá? Pensando nisso, Quem que vai dar certo, quem que tem a ver com a filosofia da empresa, com a cultura da empresa, quem que vai identificar com essa identidade mesmo. Tem que ter coerência aí, entre a personalidade da empresa e a personalidade da pessoa que está entrando, tá? Os valores, tem que estar bem coerentes. E aí, para mostrar para vocês o que é uma entrevista, por exemplo, por competência, que provavelmente quem participar aí de processo seletivo vai passar por esse tipo de entrevista. Então, por exemplo, se o selecionador, precisa aí de ter foco e resultado, e é uma competência hoje que é fundamental, pensando aí, as empresas hoje buscam muito pessoas que dão resultado, qual o tipo de pergunta que poderia fazer para ver se vocês, por exemplo, têm ou não têm essa competência?
Conte-me sobre alguns resultados inesperados que tenham ultrapassado expectativas. Então, quando a gente fala em foco em resultados, e quando a gente faz uma entrevista por competência, a gente quer saber o candidato provar se ele tem aquela competência. Então, não é só ele responder sim e não. Geralmente são perguntas abertas, né? E a pessoa ela tem que falar o dia a dia dela, as experiências anteriores e se ela tem ou não tem essa competência. Outro exemplo, para ficar um pouco mais claro, também mais claro, visão empreendedora, né? Então, uma competência também que hoje as pessoas elas estão buscando muito. Não necessariamente porque vai abrir uma empresa, né? Mas para ser intraempreendedor. Quais as estratégias que você criou com maior lucratividade? Ok? Então, isso é uma outra pergunta que hoje o mercado está fazendo bastante, pensando aí nas pessoas que estão vindo e entrando para a empresa. Elas têm que ser intraempreendedoras, têm que se sentir donas do negócio. Outra competência bastante visada no mercado é o foco no cliente. E aí, quando a gente pergunta sobre foco no cliente para ver se tem ou não tem, relate alguma situação e que tenha extrapolado a expectativa do cliente e tenha sido reconhecido por isso, tá? Bom, outra competência também, gente, pensando até que hoje as empresas elas têm essa exigência, né, das pessoas serem inovadoras, pensarem fora da caixa, uma pergunta que está sendo bastante usada aí e bastante requisitada, né, nas entrevistas. Conte-me sobre alguma ideia brilhante que tenha se destacado. Então, quando a gente faz essas perguntas, né, e aqui eu falo com vocês que isso é o que a gente faz, é bom vocês pensarem também se vocês estão fazendo, que tipo de funcionário que vocês estão sendo e representando aí para a empresa. Quando eu mostrei aquele gráfico lá, né, do Jack Welch, que tem pessoas que são medianas, que tem pessoas que são talentos e tem pessoas que estão abaixo até do desempenho. E vocês? Né, pensando aí nessas perguntas que eu estou fazendo, como que vocês estão sendo? Qual que é a entrega que vocês estão fazendo para a empresa? Então, qual que é a premissa aí da entrevista por competência? O passado prediz o futuro, tá? Então, quando a gente pergunta o que você responde, o que você fez nas empresas anteriores, a gente do RH, o que a gente pensa? Provavelmente é o que vai fazer daqui para frente. Pode haver mudança? Pode, né? Mas a gente contrata pensando que as competências vão se manter. A gente vai fazer todo um trabalho de treinamento para as pessoas se desenvolverem. Mas a gente não pode contratar achando que as pessoas vão mudar. Tá? Então, quando essas perguntas são feitas, a gente vê qual que é a entrega que foi feita nas empresas anteriores. E aí, provavelmente, a gente pode contar mais com essas pessoas se tiveram essas competências aí durante a entrevista. Outra competência também, que hoje é muito requisitada, é a autoaprendizagem. O que significa autoaprendizagem, né? A pessoa que está numa constante luta aí para aprender. Se tem um desafio, ela sozinha ela vai lá tentar, né? Ou sozinha ou busca um colega, enfim, ela vai atrás da informação. Para saber, né, se você tem ou não tem essa competência, uma pergunta que poderia ser feita é: relate uma situação que conseguiu sozinho adquirir um aprendizado. E aí o candidato relata com propriedade ali todos os exemplos para a gente ver, né, se ele tem ou não tem essa competência bem desenvolvida. Comprometimento. Então, dê exemplos de situações que você tenha assumido a responsabilidade como se fosse o dono do negócio. Então, de acordo com a resposta também, a gente consegue ver, né, o grau de comprometimento aí do funcionário com a empresa. Bom, algumas referências bibliográficas, tá? Vale a pena aí, mas são essas perguntas mesmos. A gente também tem vários jogos aí nesse sentido, tá? Então, as dicas são essas, né? Algumas dicas que é como a gente seleciona pessoas. Bom, gente, essas são as dicas. Espero ter agregado e contribuído com a carreira de vocês de alguma forma, né? Mesmo que rapidinho, tá? Desejo muito sucesso e lembre-se disso, tá? Sejam sinceros o mais possível e encontre uma empresa que tenha a ver com vocês. É muito bom a gente trabalhar quando a gente vê, né, que a empresa tem a ver com a gente, que a função tem a ver com a gente, que a cultura da empresa tem a ver com a gente. Ok? Sucesso!